Bom, e nós já estamos aqui com a doutora Maria Carolina Coutinho, ela é cirurgiã plástica, né? E passou por uma situação, está passando por uma situação muito complicada, presta um concurso, é aprovada em segundo lugar e depois não pode assumir a vaga porque ela passava por um tratamento de câncer, e câncer de mama, que como eu estava falando, voltou aí com tudo as manchetes de jornais desde que a estrela de Hollywood, a Angelina Jolie, não é? Afirmou que tinha feito a mastectomia dupla, tirado as mamas em função de um risco de 87%, né, de ter câncer, como já tinha a mãe dela e acabou morrendo disso. Mas a gente sabe que a situação hoje é outra e existem tratamentos muito bem sucedidos, como é o caso da Maria Carolina, tanto que ela está prontíssima para voltar a trabalhar, assumir essa vaga, que eu acho que você já está trabalhando. Boa tarde, né, doutora Maria Carolina? Boa tarde, Sônia. Uhum. Tá ótima, como é que você está? Eu tô, já faz um ano que eu retomei as minhas outras atividades profissionais, né, nos outros hospitais em que eu trabalho e também no meu consultório. Eu só fiquei afastada de tudo durante o meu período de pós-operatório. Mesmo durante a quimioterapia, eu optei por retomar alguns dos meus empregos, porque eu achei que trabalhar fazia bem para mim e também não queria ficar tanto tempo. Aguentar? Dava sim. Eu diminuí um pouco o ritmo, mas eu achei que valia a pena pessoalmente, profissionalmente, para mim voltar também. Com certeza, né? E como é que começou essa história do concurso, você aprovada e de repente você é surpreendida por uma notícia de que você não poderia assumir? Isso foi uma surpresa, porque quando eu prestei a prova do concurso, que foi no ano passado, eu estava ainda em tratamento. Quando eu fui passar por perícia, já fazia quase um ano que tinha acabado a quimioterapia, foi um exame pericial, um exame médico admissional, né, do estado. E na hora que o médico me disse que eu não poderia assumir por fazer menos de 5 anos que eu havia tido câncer, eu levei um susto, porque eu não sabia que podia acontecer isso. Eu ainda respondi, mas eu já não estou mais em tratamento, né? Não tenho nenhuma sequela. Qual é o motivo que eu não posso assumir? Ele falou, não, isso é uma norma, na verdade. Você tem que aguardar até que você esteja considerado curada. Ou seja, os 5 anos. Aguardar 5 anos, enquanto isso você não pode assumir nenhum cargo público. Mesmo estando em condições totais de trabalho. Mesmo estando em condições totais de trabalho. Por isso que eu, além de surpreendida, me senti até discriminada, né? Pensei, certeza, poxa, quer dizer, eu sou diferente aos olhos das pessoas agora por ter passado por um tratamento. E aí você foi à luta? Fui pedir, entrei com todos os recursos administrativos, né? Inclusive o último eu entrei hoje, que é o de pedido de recurso para a secretaria. E agora, infelizmente, vou ter que entrar com uma ação judicial. Vai mesmo, né? Vou Não dá sim. para deixar uma coisa dessas assim. Antes da gente ouvir a opinião dos nossos convidados, aqui do meu lado está o Jorge Lodella, que é nosso especialista em segurança. Boa tarde, Boa tarde, Sônia. Obrigado pela presença. Psicólogo, Haroldo Lopes também. Boa tarde, Sônia. Haroldo. Obrigado pela presença, porque não é tanto essa história de entrar na justiça mesmo por causa de uma discriminação. Eu particularmente considero uma discriminação. E também todo o aspecto psicológico dessa questão é uma coisa de utilidade pública mesmo. Muita gente pode passar por isso, não só ela como uma médica, alguém numa outra profissão, alguma outra mulher, passando por uma situação dessa, vai dizer, ah, não, só daqui 5 anos você volta e a gente vai ver sua situação. É muito complicado, né, Maria Carolina? Pois é, tem uma coisa que todo mundo sabe que médico geralmente tem mais de um trabalho, né? Mas isso é uma coisa que eu até levanto para discussão. E se eu fosse, por exemplo, uma professora que só tivesse um emprego, eu ia ter que passar 5 anos sem trabalhar, quer dizer, sem trabalhar para o estado ou para o município. Eu não vejo por que seria diferente eu poder trabalhar na iniciativa privada e não trabalhar publicamente, no hospital público. Agora, você tem 34 anos, 34. É isso, né? Tão jovem e já teve câncer de mama. Sim, na verdade, isso é uma coisa que a gente vem observando. Eu trabalho com reconstrução de mama. A gente vem observando que a faixa etária média aí das mulheres que têm tido câncer de mama diminuiu muito nos últimos anos. Muito, a gente A maior parte das minhas isso, pacientes tem na faixa de 30 e 40 anos, as que eu faço reconstrução de mama. Tá. Você passou pelo que a Angelina Jolie passou? Quase, né? Quase. Que no meu caso, meu tratamento, eu fiz a adenomastectomia bilateral, que é a retirada só da glândula, que foi o que ela fez, sem retirada de pele. Só que do lado direito o meu foi de tratamento, né? Que era o lado que eu tive a neoplasia, e do lado esquerdo foi preventivo. E eu fiz a reconstrução imediata, inclusive tive que usar também expansores como ela usou. Usou também, né? Sim. Porque muita gente acha que
tira tudo, corta tudo fora, você fica aquela tábua assim, isso que chocou, ainda mais tratando de uma estrela de Hollywood. E não é verdade, o que a Maria Carolina está falando aqui, você esvazia a mama, você retira todo o conteúdo, mas deixa a pele, deixa o formato, é isso? Quando isso é possível de ser feito, quando a pessoa não tem uma neoplasia, quando é um caso preventivo como o da Angelina Jolie, certamente isso é possível, você retira só o recheio, a glândula, você deixa todo o invólucro, né? A pele, o bico, o mamilo e a areola. Quando o caso é de tratamento, aí depende da localização do tumor, do tamanho. No meu caso, pela localização e pelo tamanho, foi possível preservar essas características externas da mama. Certo. Isso nem sempre é possível quando você tem uma neoplasia mesmo, um câncer. Mas aí tendo mesmo o câncer, né? No caso dela era preventivo. No caso preventivo, com certeza radical, foi radical. Verdade, mas né? eu acho que ela tem razão, eu dou todo o apoio. É mesmo? Você que passou por isso, que está aí nesse controle ainda dos 5 anos, se fosse só preventivo, você teria feito a mesma coisa? Se eu soubesse que eu tinha essa mutação, eu teria feito, sim. Até porque 87% é uma porcentagem muito alta. Muito alta, né? E no meu caso eu testei também esse gene, eu testei Você depois. Testou mesmo? Eu testei por causa da minha irmã e porque se eu tivesse o gene eu ia optar por não ter filhos, né? Eu não tenho filhos ainda, para não ter risco de transmissão. Então, mas o meu teste do genético veio negativo. No meu caso é considerado esporádico, não é genético. E você teve. E de repente ela com 87%, apesar de ser alto, poderia não ter, não valia a pena esperar? Olha, eu acho que não, pelo seguinte, quando você faz a retirada preventiva, você faz nas melhores condições, você consegue preservar a pele, você consegue preservar o tecido subcutâneo, que é a gordurinha que tem embaixo da pele. Isso faz com que você tenha uma reconstrução melhor. Fica mais natural Fica mais natural e é bem mais tranquilo, né? Quando você tem a neoplasia associada, o câncer, às vezes você tem que tirar a pele, às vezes você tem que afinar demais a pele. Tem que fazer enxerto. Pode precisar fazer enxerto de gordura, você pode precisar de algum retalho, de outras técnicas cirúrgicas associadas, além do fato de que você vai ter que fazer quimioterapia ou radioterapia também para tratamento, né? Tá, mas você vai ter filhos, ela né? Tinha mutação, eu pretendo, sim. Porque como o seu caso é esporádico, o que você perguntou? Não, porque no caso da Angelina, ela tinha a mutação do gene, não tinha? Sim, 87%. Por isso que eu falei que eu acho que ela tem realmente, que foi uma boa opção, foi uma muito boa escolha, uma escolha corajosa, uma boa escolha. Bom, daqui a pouco a gente conversa com os nossos convidados. Você quer chamar a doutora Mariana Pinotti, é isso? Então, a doutora Mariana Pinotti fala a esse respeito, não é? Ela também é uma especialista em câncer de mama e você confere agora. Olá, boa tarde Sônia, boa tarde a todos. A atriz norte-americana Angelina Jolie revelou ao mundo ontem que realizou uma cirurgia para retirada dos seios, justamente para a prevenção do câncer de mama, já que ela apresenta o histórico da doença em sua família. O tema foi muito comentado, muito discutido nas redes sociais e também bastante divulgado em vários veículos de comunicação por todo o mundo. Mas eu acredito que o assunto ainda seja um tabu e que as mulheres de fato ainda não saibam realmente como que funciona essa cirurgia. E para falar deste assunto tão importante, nós convidamos aqui a doutora Mariana Pinotti, ela que é médica mastologista, que é a profissional, na verdade, especialista em mamas. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. E eu queria que você começasse explicando para a gente o que é, como funciona a mastectomia, que é o nome dado a essa cirurgia. Então, na verdade, a Angelina Jolie realizou uma cirurgia preventiva para câncer de mama, né? É um pouco diferente da mastectomia, aquela que as pessoas têm em mente, né, para o tratamento do câncer de mama, que deixa uma cicatriz grande, que tira a pele, que tira a areola, que tira o mamilo, que é o complexo areolo-papilar. Essas cirurgias preventivas, em geral, tiram só a glândula mamária, né, que é a parte da mama que pode trazer câncer de mama, né? É bom a gente ressaltar que essas cirurgias são feitas em casos muito específicos, né? No caso da Angelina Jolie, ela revelou que ela tem o BRCA, que é uma mutação genética positiva, né? Ou seja, ela tem uma possibilidade de desenvolver câncer de mama que chega perto dos 90% se ela viver até os 70 anos, né? Nesses casos, que são raros, não são comuns, né, a gente oferece medidas para diminuição de risco para câncer de mama, que pode ser o uso de remédios, né, parecidos com o tamoxifeno, que é um anti-hormônio feminino, os inibidores da aromatase também podem ser usados, ou a cirurgia redutora de risco, que foi isso que ela optou e fez, né, que é essa adenectomia, que é retirada da glândula mamária e substituição da glândula por uma prótese ou por tecido do abdômen.
Agora, como que funciona, doutora? É feito um mapeamento genético e nesse mapeamento se constata que há o risco, há a probabilidade de que o câncer se desenvolva e aí sim é feita a mastectomia. É assim que funciona? Então, é uma decisão longa, muito trabalhada, muito conversada com a paciente, né? Eu volto a dizer que são casos muito específicos, né? A maioria dos tumores de mama são tumores que a gente chama de esporádicos, que acontecem de repente ao acaso naquela família, né? Não devem ser sanados com uma cirurgia, Não, a princípio. Na verdade, quando eles aparecem, eles são tratados cirurgicamente, mas nesses casos não há nenhuma indicação de prevenção desse tipo para a família, né? Quando que acontece esse tipo de prevenção? Quando nos 5%, 6%, menos que 10% dos tumores que têm uma origem familiar e genética, a gente detecta naquela mulher que teve um familiar com câncer de mama, no caso da Angelina Jolie foi a mãe, né? Ela faz um teste genético, né? E detecta uma mutação que confere a ela um risco muito grande de desenvolver câncer de mama e ovário, né? E nesses casos a gente pode oferecer o tratamento com remédio que diminui o risco em 40%, mais ou menos 40%, ou a adenectomia que reduz o risco em 95%, 97% dos casos, né? Então é importante para as mulheres brasileiras saberem que não é uma cirurgia para todas as mulheres que tiveram algum parente com câncer de mama, né? A gente não pode deixar que essa ideia, enfim, fique na cabeça das nossas mulheres, né? São casos muito específicos de famílias de altíssimo risco ou de mulheres testadas geneticamente. As famílias de alto risco são aquelas famílias que têm mais de 3 ou 4 pessoas afetadas pela doença, câncer de mama ou ovário, que tem câncer de mama em homem na família, que tem mulheres com câncer de mama abaixo dos 35 anos e que tem mulheres com câncer de mama bilateral, ou seja, nas duas mamas ao mesmo tempo. Dessa cirurgia de tratamento de câncer de mama, uma cicatriz, né? Basicamente é o que a gente deixa de marca, né? A pessoa vive uma vida normalmente. Normalmente, mas essas cicatrizes também estão cada vez mais estéticas. A gente tenta sempre usar uma cicatriz em volta da areola que desaparece com o tempo, ou cicatrizes que vão sumindo com o passar do tempo. Enfim, até isso a gente tem pensado para que as mulheres busquem o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama quando ele é pequenininho. É esse o nosso grande segredo. Tá certo, agradeço a doutora Mariane, realmente muito importante esses esclarecimentos. Claro que o assunto voltou à tona, obviamente, pela declaração da Angelina Jolie, até por tudo que ela representa, mas é um assunto que todas as mulheres sempre devem estar bastante antenadas. Sônia, volto com você. Tá, obrigada a doutora Mariane Pinotti, né, o nosso repórter Bruno Tálamo, e acho que vocês tiveram uma explicação completa, tanto da doutora Maria Carolina, que é cirurgiã plástica, quanto também da doutora Mariane Pinotti. Agora, o foco volta a ser a discussão em relação à doutora Maria Carolina não poder trabalhar numa vaga que ela conquistou, e a alegação é que ela teve câncer, ainda estar em tratamento, mesmo não estando, eles querem os 5 anos de controle para depois resolver essa situação, não é, Jorge Lodel? Sônia, eu estava analisando o caso, passei o fim de semana estudando, apesar de dou aula sobre discriminação, tanto na área penal como na área do cotidiano do dia a dia. E é importante a gente frisar que a doutora Carolina, após passar pelas provas de conhecimento público... Olha lá, carequinha, e bonita essa foto, esse sorrisão. Então, após a doutora Carolina passar pelas provas de conhecimento, é natural e todo concurso público tem o chamado exame médico. Isso ocorre tanto no setor público, Sônia, como no setor privado. No setor privado, o trabalhador sabe que tem que fazer o chamado exame médico admissional e quando ele é demitido ou se demite, tem que fazer o exame médico demissional. Por que isso? É para verificar as condições de saúde daquela pessoa. Por exemplo, até pouco tempo, o trabalhador com HIV, ele era considerado inapto ao trabalho. Hoje já não é mais. Hoje foi retirado da lista. Então, uma pessoa com HIV, ela passa no exame médico admissional. Só que existem algumas doenças que barram a pessoa do trabalho. Eu trouxe aqui uma lista que é importante para o nosso público saber. Por exemplo, problemas de visão, dependendo principalmente da sua função, disfunção endócrina, a dependência de álcool e drogas também pode
ser uma forma de você barrar um candidato, problemas pulmonares, insuficiência renal. E o câncer também entra nessa listagem. Só que o caso aqui da Maria Carolina é diferente, porque ela teve câncer, ou seja, nós estamos falando de um passado. Hoje ela é uma profissional curada, ela trabalha, ela tem o seu consultório, ela tem outros empregos. Só que há no Ministério da Saúde Federal, lá em Brasília, uma norma que diz que a pessoa seria considerada curada de câncer após 5 anos do problema sanado. E aí gerou essa polêmica. O médico perito que atendeu a doutora Maria Carolina, ele vai naquela listagem e ele fala, olha, você não completou 5 anos, então você não pode ser funcionária pública estadual, gerando a polêmica, e muito mais do que isso, do que polêmica, barrando a candidata após ser aprovada em segundo lugar.